O que é ser um herói? 元ナンバーワンヒーローよ。平和の象徴とは何だ？ Durante muito tempo, eu pensei que ser um herói era ser poderoso, ser forte, derrotar inimigos perigosos e, bom, na minha infância, os heróis que eu assistia, eles eram assim. Eles eram muito fortes. O Flash, ele era o homem mais rápido do mundo, o Superman era a criatura mais poderosa de todo o universo. Na minha cabeça, ser um herói era ser tão poderoso quanto eles. Então, eu precisava ser o melhor aluno da minha sala, precisava ser o melhor jogador de futebol da minha rua, ou simplesmente ganhar de todos os meus amigos no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Mas é claro que eu não era o melhor em nada disso. Por conta disso, eu cresci achando que eu não poderia ser um herói. Assim como o Midoriya, que tá aqui atrás. Nós dois estávamos fadados a querer ser aquilo que a gente jamais poderia ser. A diferença é que o Midoriya ele sempre soube o que realmente é ser um herói. Quando o seu corpo se move, sem que você consiga ao menos raciocinar o que está fazendo para salvar uma pessoa, isso te torna um herói. E ele sempre foi assim, um garoto fraco, sem poderes, mas que acima de tudo queria estar ali para ajudar as pessoas, para salvar elas. Não porque isso iria aumentar o ego dele, mas é porque isso é o certo a se fazer. É isso que ele sentia. Em algum momento, eu já fui esse garotinho, sabe? Mas eu não sei direito quando que eu deixei de ser. Conforme nós vamos crescendo, a gente vai entendendo que o mundo não é um lugar lindo e maravilhoso, sabe? Obviamente, tem coisas muito boas. Mas o mundo também guarda surpresas um pouco tristes e nefastas. E bem, o tempo foi passando e eu fui crescendo e conheci a parte sombria do mundo. E talvez isso tenha feito com que o pequeno Tainan tenha entendido que não valesse a pena ser um herói. Mas o que pode fazer uma criança voltar a acreditar em ser um herói? O que faz ela acreditar nesse sonho de novo? A resposta é simples. Um herói. Oh, 大丈夫。なぜって？私が来た。 Eu estou aqui. Uma frase simples, mas que tem um significado muito grande. Quando o All Might fala isso, ele passa toda a confiança de ser o símbolo da paz. O herói número 1, o mais poderoso, que tá ali pra resolver o problema, que vai derrotar o vilão. Só que, além disso, ele fala pra você, que tá passando por um problema, que você não tá sozinho, que ele tá ali com você. A presença de um herói muitas vezes pode salvar mais vidas do que um golpe poderoso. A forma com que ele se apresenta, com um sorriso no rosto, faz você se acalmar em meio a todo o caos que está acontecendo. O All Might, ele tem esse dom para salvar as pessoas. Antes mesmo dele ser um herói, ele tinha na mente dele que ele queria ser esse farol da esperança, né? Esse símbolo da paz. Ele queria ser alguém que realmente fizesse a diferença, sabe? Só das pessoas saberem da existência dele, o mundo seria um lugar melhor. A taxa de criminalidade no Japão caiu drasticamente por conta desse símbolo. Mas não foi só por conta disso, sabe? O All Might, ele se tornou esse símbolo da paz. E ele inspirou pessoas que precisavam dessa luz, desse farol de esperança. Pessoas que provavelmente tinham depressão, que estavam passando por momentos difíceis e que foram tocadas por ele. Um enorme exemplo disso é o próprio Midoriya, que mesmo tendo seu sonho negado para ele desde pequeno, continuou indo atrás, continuou lutando, continuou com um sorriso no rosto. Outra pessoa que também foi tocada por ele foi o Shoto Todoroki, que tinha de tudo para odiar os heróis por conta do pai dele e tudo mais, só que ele resolveu se tornar um herói porque ele conheceu o All Might. Ele viu que ser um herói podia ser uma coisa boa. Então ele resolve se tornar herói por conta disso. けど覚えとけ。俺が憧れたのはお母さんと二人で見た
テレビの中のあの人だ。俺はヒーローのひよっことしてヒーローに足る人間になるために俺の意志でここに来た。 Pra mim, o All Might ele é o maior herói que eu conheço. Talvez ele esteja abaixo apenas de Jesus Cristo. Mas isso é um papo para outro dia. Recentemente, eu vi o novo filme do James Gunn, o Superman. Um herói que eu já conheço há muito tempo. Só que eu nunca me interessei porque eu achava ele muito simples. O herói mais poderoso do universo, um deus entre os homens, sabe? Mas essa parte que eu conhecia dele talvez tenha sido a parte que menos importa do personagem. Assistindo ao filme do Superman, eu reconheci nele o mesmo herói que eu vejo no All Might. Um herói que salva as pessoas de monstros e vilões, mas não só isso. Um herói que salva o coração das pessoas. Um herói que salva as pessoas com um sorriso no rosto. Apesar de às vezes ele parecer meio ingênuo enquanto à maldade humana, o Superman, na verdade, ele conhece bem esse mal. Só que ele não combate esse mal com simples força bruta. Em alguns momentos ele até perde a paciência. Quando o Luthor ele sequestra o Krypto, o Superman ele invade o escritório do Luthor, ele quebra tudo, só que em nenhum momento ele encosta um dedo no Lex Luthor, porque ele sabe que não é assim que ele vai resolver. Porque ele sabe que se ele bate no Luthor, se ele rela no Luthor, ele se tornaria igual a ele, sabe? Ele deixaria de ser um herói. E é meio que isso que ele quer, né? O discurso do Lex Luthor, o filme inteiro, é diminuir a humanidade do Superman. Mostrar pro mundo que esse ser alienígena super poderoso tem a capacidade de dizimar o mundo inteiro se ele quiser. Né? Alguém que não é um homem, né? Mas um super-homem. Alguém acima da humanidade. Isso não só dá medo no Luthor, como também o incomoda. Né? O Luthor, pra ele, é impossível que exista alguém superior a ele, superior à humanidade. Porque o Lex Luthor é a mente mais brilhante da humanidade, então a existência do Superman ameaça a superioridade dele. Cara, o Luthor é muito mimado. Ele tenta o filme inteiro, né, destruir o Superman, destruindo a imagem dele, e ele não percebe que ele se torna o monstro que ele diz que o Superman é. Pô, o Luthor ele mata inocente, ele prende pessoa numa dimensão de bolso, pô, ele cria uma guerra entre dois países, só pra que quando o Superman for lá salvar as pessoas, faça parecer com que ele tá tomando o lado de um país e que ele representa os Estados Unidos, e aí isso vai criar uma briga política e vai cair tudo na cara do Superman. Então, tipo, olha a loucura que ele tá fazendo, tipo, pessoas inocentes estão morrendo só pro Luthor provar um ponto que nem é real, sabe? Ele é muito mimado, muito. E olhando pro Superman nesse lado dessa briga política, cara, ele não tá nem se importando se é um país ou outro. A única coisa que ele se importa é em salvar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Isso é ser um herói, sabe? É você se importar não com as consequências pra você do que você tá fazendo, mas sim em salvar a pessoa. O Superman ele não se importa se a opinião pública vai ficar contra ele por ele ter ajudado um país. Ele se importa simplesmente em salvar as pessoas que estão precisando de ajuda. E pra mim, isso é ser um herói. Como eu já até parafraseei antes, né? Quando o seu corpo se move pra salvar alguém, sem mesmo que você tenha a capacidade de raciocinar o que está fazendo, isso te torna um herói. Essa frase que o All Might diz lá no começo de Boku no Hero é algo que eu carrego muito pra mim, muito. E é uma das coisas que me faz entender o que é ser um herói. Então, finalizando, ser um herói, pra mim, é ser uma pessoa boa. É ser uma pessoa que se importa com os outros. É salvar as pessoas que estão precisando de ajuda. Seja com apenas um sorriso simples. Um ato simples desse pode salvar uma pessoa. E é isso que eu tento fazer na minha vida, sabe? A frase que o Midoriya fala, eu quero ser um herói que salva as pessoas com um sorriso no rosto. É a frase da minha vida. É o que eu tento fazer todo dia da minha vida. E às vezes eu não consigo, às vezes é difícil, porque tem dias que a gente não tá afim de estar com um sorriso no rosto, sabe? É meio triste, mas acontece com todo mundo. E eu acho que a beleza desses dias tristes tá em eu tentar sorrir, mesmo não querendo. Eu querer ser esse herói mesmo sendo difícil. É um pouco disso que é ser herói pra mim, é se importar com os outros.
É uma coisa tão simples, mas que eu não vejo acontecendo mais, sabe? Eu não vejo as pessoas fazendo o bem porque sim. Sempre tem que ter algum motivo por trás. Tem uma frase, que eu não sei ao certo de quem é, mas é uma frase até famosa, que é: a gente não faz o bem porque é o melhor pra gente. A gente faz o bem porque é o certo a se fazer. E eu acredito muito nessa frase. Às vezes fazer o bem não vai beneficiar a gente, mas é o certo, sabe? Ajudar uma pessoa é o certo. E eu acho que é isso que tá faltando muito no mundo no geral. Enfim, isso foi um papo da minha cabeça, de como eu acho que é um herói, do que é um herói, né? Desse conceito de herói, de ser essa pessoa que salva as outras, sem se importar com quem essa pessoa é. Um herói, pra mim, ele não salva apenas a pessoa que tá sofrendo, ela também tem que salvar a pessoa que tá sendo opressor, às vezes, sabe? Você não salva a sua vítima, você também tem que salvar o vilão. Eu acho que o Superman, ele entende isso no filme, sabe? Mesmo depois de tudo que o Luthor fez, ele não bate no Luthor, ele não briga direto. O Krypto sim, o Krypto vai lá e desce o cacete no Luthor, mas o Superman não. O Superman, ele vê no Luthor um fio de esperança de que dá pra salvar ele. Então, a gente não tem que salvar só as pessoas boas. A gente também tem que salvar as pessoas más. Porque provavelmente tem algum motivo por ela ser má. É um pouco disso que eu acho que é ser um herói. Salvar as pessoas sem se importar com quem elas são. Isso é ser herói pra mim. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu sou o Tainan, esse aqui é o Fracasso. A gente faz podcasts, né? Todo mês a gente lança um episódio novo de podcast. A gente faz conteúdo sobre cultura pop no geral. Recentemente a gente tá começando a fazer mais vídeos também. Então, segue a gente tanto no Spotify quanto no YouTube, que tanto o podcast e os vídeos vão sair nos dois. Também, se você puder seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, vai ajudar também bastante, porque além dos vídeos mais longos, a gente tem os vídeos curtos lá também, que a gente de vez em quando sai pra evento de anime, aí acaba fazendo pergunta pro pessoal que tá lá, cosplayer no geral. Segue a gente lá, se você puder seguir em todos os lugares, vai ajudar muito. Se você estiver no YouTube, dá um like, se estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra classificar a gente, e comenta pra você, né, o que é ser um herói pra você. Comenta, porque o que eu falei aqui é uma visão muito minha, uma visão muito pessoal. Eu quero saber de vocês, qual que é a visão de vocês sobre o que é ser um herói. Bom, mais uma vez, muito obrigado e até mais.